Às vezes eu me pego em um bloqueio criativo tremendo, onde simplesmente todas as ideias somem e um grande vazio na minha mente se manifesta. E mesmo parado olhando para diversos tipos de material, a falta de ideia cada vez piora. E eu até tenho alguns materiais recentes para fazer review que eu sei que vocês gostam e me pedem bastante, mas eu não sei o que desenhar com eles. E eu já testei todo tipo de material que vocês possam imaginar, mas preciso testá-los novamente. E entrando no meu canal para ver os vídeos mais assistidos, me deparo com 2 reviews que eu não gostei do resultado e acabei tendo uma maravilhosa ideia de refazê-lo com a ajuda de uma amiga minha, que é muito talentosa, começou sendo aluna e hoje toma conta do nosso time de alunos, desenha pra caramba, tem o melhor canal de tutoriais que eu já vi e possui os vídeos de testes mais viciantes de se assistir. Vai por mim, você vai gostar demais. E ela fez um review completo das caixinhas separadas da Supersoft também. E para maiores informações, eu peço para que vocês acessem o link do vídeo que eu estarei deixando aí na descrição. Lhes apresento Faber-Castell Supersoft sem cores, que vem nessa caixa extremamente muito bonita e elaborada, com identificação da numeração dos próprios lápis na caixa, que te possibilita trabalhar com ela aberta e fica muito bonita, viu? Mas para ajudar ainda mais, quero lhes apresentar um trabalho incrível de uma seguidora. E ela possui essa tabela aí de diversos tipos de lápis. Então, para maiores informações, vou deixar o perfil dela aí na descrição. E além de diferente, fica extremamente organizado e não ocupa espaço nenhum em sua mesa. Mas para fazê-la, você vai precisar de alguns acessórios, que seria o furador e aquelas argolas de chaveiro. Bem simples. E o mais legal de tudo é que na própria tabela você consegue preencher de uma maneira forte e fraca e visualizar durante ali o processo o tom que você precisa, sem precisar ficar testando no papel, através do buraquinho do meio. Então é para isso que ele serve. E eu simplesmente amei o resultado. Tell them that's like, yeah, c'est la vie. I'm taking a shot for my enemies. I can't waste no more time on my energy. I know they know I got it on lock. Go against me, that's a long shot. Cause I'm counting wins all around the clock. Never doubt me, boy, don't stop. I made you breakfast, fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us, we got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a barrel of fun. Growing up is just a trap. Don't it seem like a drag? Like putting all of your joy in a big brown bag. I won't listen to any of that jazz. No, I'll never grow up. Já parou para imaginar que às vezes a ideia está em nossas mãos, mas acabamos não percebendo? E
Desta vez decidi pegar uma referência bem difícil de um jogo que eu amo muito e que fez parte da minha infância, assim como o Mario. Logo de início eu gosto de dar uma estudadinha em uma folha pequena mesmo, de sulfite, e nesse eu decidi utilizar o método linhas guia, que é um esboço que eu uso há anos, que agora com os traços coloridos tem me ajudado ainda mais. Came from the cold, used to rest on the floor and stitch up my wounds, was born a soldier, flipping the struggle, I'm taking it worldwide. A folha oficial foi uma Strathmore Bristol versão Smooth mesmo. Ela é ótima e tem uma alta gramatura, perfeita para esse lápis. E para finalizar e ter um esboço limpo, eu utilizo o método decalque por cima do meu esboço. Life is lit, take a breath, now it's wild, shit a trip. Life is litty, the gift. Chime in, I don't really lack nothing. Drip black fish, hit the splash button. Landlocked, too bad for him. And they liable to talk, but it's mad rubbish. It don't mean nothing. From the shore, trying to make it to the top floor of the penthouse, pin game, something mad yesterday. No sleeping, been a task rabbit, been a lab at it. The chief of the top. Sabia que você pode aprender a fazer desenhos incríveis assim como esse que você está vendo no vídeo? Sim, é possível e eu posso te mostrar através dos meus treinamentos que são feitos 100% com material escolar e com uma super didática que possibilita pessoas de qualquer idade entender. Eu tenho dois tipos de treinamento, que um é de desenho realista, que possui algumas ilustrações também, e o outro é somente de anime, que possui diversas formas de desenhar e acolorir, assim como de realismo. E detalhe, os dois possuem versões vitalícias, em que você terá o curso para sempre e também muita, mas muita atualização, que inclusive estou preparando uma fresquinha para colocar no Desenhando Sem Dom. E assim como toda atualização, o valor dos treinamentos muda, assim que eu adiciono mais conteúdo. Então venha fazer parte de um dos meus alunos e aproveite a promoção que deixei somente para você, com desconto exclusivos nos 2 melhores cursos de desenho do Brasil. Link na descrição. Bom, então vamos lá, vou começar com os pontos positivos desse lápis. Ele tem algumas cores bem vibrantes, ele consegue deixar a sua pintura bem homogênea, é claro, você precisa saber utilizar também. Ele possui uma fácil remoção. Como assim, Thiago? Se você precisa fazer algum detalhe ali com borracha elétrica ou estilete de precisão, você consegue e fica bem destacado. E ele cobre diversas texturas de folha, né? Então você consegue trabalhar em folhas mais lisas, em folhas texturizadas. Cuidado, não vai usar uma muito texturizada. No review da minha amiga você vai tirar a prova disso e vai entender o porquê. E eu não posso me esquecer de falar que o set possui bastante variedade do mesmo tom, possibilitando você a trabalhar melhor com o degradê. Às vezes isso pode até acabar atrapalhando ou então te ajudar bastante. E querendo ou não, é um lápis que te possibilita técnicas diferentes, né? Assim como eu falei, você consegue fazer uma pintura bem homogênea e se misturar com outros tipos de lápis, dá mais certo ainda. E é o que eu recomendo, tá? Agora passando aqui para os pontos negativos, o preço dele, galera, 100% que não vale a pena. E eu acho que pelo que o lápis entrega, daria para eles cobrar um valor bem mais abaixo. Algumas tonalidades não correspondem àquela ponta de identificação, né? Algo que se você não fizer uma tabela ou não testar antes, você vai ficar bem perdido e vai ter que ficar ali testando em folha toda hora. Não dá para você simplesmente olhar para a ponta do lápis e identificar qual cor ele realmente é. Para apontar, meu amigo, é um baita desafio. Eu utilizei todos os apontadores que eu possuo aqui e em nenhum deles eu tive um simples conforto em apontar o lápis, que é algo que a gente vai precisar fazer. Diferente dos profissionais que você consegue apontar com qualquer um e ter um conforto, esse Super Soft ele é terrível, ele trava bastante e quando não trava ele quebra a ponta. E isso se dá por conta da qualidade da madeira. As 3 cores que eu faço o primeiro teste, né, que seria o preto, marrom e vermelho, são simplesmente as cores que os artistas mais reclamam da linha. Porque o preto de preto não tem nada, o marrom parece que tá com anemia e o vermelho é a mais pura vergonha. E para finalizar, eu acho que ele é um lápis ruim de se trabalhar sozinho. Eu tive muita dificuldade
em fazer traços e detalhes, porque a ponta ela derrete. E olha que eu nem usei uma folha muito texturizada, ela é quase praticamente lisa. Quanto mais lisa, menos ponta você vai usar. Mas mesmo assim, para você fazer contorno ou detalhes finos, não adianta você lixar não, porque vai acabar estragando a sua lixa. Então você tem que dar leves apontadas e isso faz com que você acaba gastando muito material. Ou, se você for sortudo assim como eu, de pegar lápis premiado, sua ponta vai quebrar toda hora. E aí você vai acabar perdendo o material. Mas mesmo com todos esses defeitos, é um lápis que é gostoso de se trabalhar. Isso eu não posso negar. Tirando a parte que você precisa apontar. E o Cell não quis fazer a lápis, pois eu queria muito sentir a junção do material com o spray. E como eu sei que vocês vão me perguntar, este plástico que eu coloco para proteger se chama máscara de transferência. Então é isso, família, espero que vocês tenham gostado do review. Não se esqueça de deixar aí abaixo a opinião de vocês sobre o material, para quem já usou, sobre o desenho, se vocês gostaram. Não se esqueça também de visitar o canal da Erika, pois o review dela tá bem mais completo que o meu, bem mais demonstrativo e legal também. E dá aquela força no canal dela que ela merece, hein? Se inscrevendo e curtindo o vídeo dela, pois ela é muito dedicada e o tipo do review dela dá um baita trabalho. E Erika, muito obrigado por ter aceitado o convite e eu te desejo todo sucesso aí na carreira como criadora de conteúdo, fechou? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e eu espero que vocês tenham gostado.